Olá, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Que Deus continue nos abençoando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos de volta mais uma vez com a nossa lição, terceiro trimestre, lição de adultos da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil. E nesta grande oportunidade temos a lição Ofertas Pacíficas para um Deus de paz. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. O nosso textuário diz o seguinte. O nosso textuário áureo, de ouro, dourado, diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Sacrifícios de louvor é o que devemos oferecer a Deus, certo? Por ele, através dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus é o caminho até Deus, certo? É o caminho até Deus, não há outro mediador. Na verdade prática, o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Ok? Oferece sacrifício de louvor a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo. Não é ficar dizendo a paz do Senhor para um e para o outro, não. Não é dessa maneira, certo? Não vamos confundir as coisas, certo? Quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, certo? Que às vezes pode ser saudar alguém com a paz do Senhor e não, ele vai ser apenas um costume, certo? E não se ter realmente paz com a outra pessoa, com o seu interlocutor, ok? O texto bíblico de leitura em classe, Levítico capítulo 7, versículo 11 a 21, certo? Levítico capítulo 7, 11 a 21, o texto para leitura em classe. Vamos entrar direto hoje, vamos fazer diferente, entrar direto aqui na introdução. A introdução diz o seguinte: adoramos a Deus com ofertas pacíficas, quando nos apresentamos diante dele com o propósito de render graças por todas as bênçãos recebidas. Com tal atitude, honramos o Senhor com um culto racional, agradável e vivo, certo? E assim nós honramos a Deus, certo? Quando agradecemos a Ele sempre por todas as coisas, certo? A palavra de louvor, de agradecimento, de honras tem que estar sempre nos nossos lábios, em nossos corações, certo? Para que assim nós nos manifestemos, certo? Para o nosso Deus eterno, vivo e poderoso, certo? Em tudo dai graça, que esta é a vontade de Deus vosso Pai, diz-nos a palavra de Deus. Não existe nada pior do que uma pessoa mal agradecida, certo? Não existe nada pior do que alguém que não reconhece o benefício que lhe foi feito por outro alguém, certo? Não existe nada pior. Portanto, tenhamos um coração sempre agradecido a Deus. Ao aproximar-se do Senhor com tal oferta, o crente do Antigo Testamento manifestava-lhe em palavras, gestos que o seu único almejo era agradecê-lo por todos os benefícios recebidos. E aí vem aqui o Salmo 103,
certo? Salmo maravilhoso, que diz o seguinte: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como da água. Que coisa maravilhosa, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Certo? Você já teve essa conversa com sua alma, esse diálogo com sua alma? Você já conversou consigo mesmo a este respeito? Já falou interiormente contigo? Certo? Conhece-te a ti mesmo, certo? E o salmista, ele fala para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tópico 1, a excelência da oferta pacífica, certo? A excelência da oferta pacífica. Os dois sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. Ambas as oferendas eram tidas, às vezes, como um ofertório, certo? Holocaustos e oferta pacífica, certo? É preciso que nós nos entreguemos totalmente a Deus como um holocausto, certo? Se entregar totalmente, inteiramente, sem reserva, certo? Sem deixar nada para nós, nem mesmo 1%, nem 0,5%, nem 0,00000,1%, certo? É importante que nós nos entreguemos totalmente e completamente àquele que é o nosso Senhor e Salvador em holocausto. E é preciso que sejamos também agradecidos, que as ofertas pacíficas estejam também sejam sempre presentes, certo? Como parte do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto, da nossa liturgia. Tópico 1, subtópico 1, oferta pacífica. A voluntariedade da oferta pacífica fica bem evidente no livro de Levítico, capítulo 7, versículo 12, que faz parte aqui da lição. Se oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite sendo frito de flor de farinha. Essa é a referência que nos passa aqui a nossa lição, o nosso comentarista, a respeito da oferta. Se oferecer por oferta de louvores, se oferecer, não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, coagido a nada, certo? Tem que ser de maneira voluntária, certo? Sacrifício de louvores com bolos asmos, amassados, certo? Além de ser asmos, que pode significar sem pecado. Aqui é sem fermento, mas passando para a espiritualidade, sem pecado e amassada, certo? E amassada, não exaltada. O problema de muitos de nós é que somos muito exaltados e não amassados, certo? E além disso, vai ao fogo. É frito e é frito em óleo, certo? Que simboliza o Espírito Santo em nossa vida
este não pode faltar nunca em nossa vida. O Espírito Santo de Deus tem que estar sempre presente na minha vida e na sua vida, certo? Porque o Espírito Santo é de extrema importância, assim como o óleo era de extrema importância para fritar esse bolo, essa massa, que simboliza todos nós como sacrifício perante a Deus, certo? Perante o Deus vivo, todo-poderoso, certo? É difícil e impossível tratar desse assunto, dessas coisas físicas, que na verdade não físicas, são literais, certo? Sem fazer referência a coisas espirituais. Mesmo porque tudo isto, como diz a palavra de Deus, é sombra das coisas futuras, coisas que viriam, certo? E que somos nós, que é a igreja, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e que é o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor e Salvador eterno e todo-poderoso, ok? Portanto, é muito importante a presença do Espírito Santo em nossa vida, certo? Diga-se de passagem que esse livro é muito difícil, até mesmo os judeus, os rabinos acham difícil a sua interpretação, certo? Então, é muito justo que se faça referência hoje a coisas espirituais, metafísicas, a coisas, certo, que são dos nossos dias, do dia da igreja, certo? E assim o óleo pode simbolizar o Espírito Santo e o fermento simboliza sempre o pecado. E são coisas que nós já sabemos, certo? Nós que já temos um certo tempo na igreja, que já estudamos sombras, tipos, certo? E antítipos, certo? Nós já temos certo conhecimento, porém muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. E é preciso que fiquem sabendo, tomem conhecimento. Então, óleo sempre vai significar para os nossos dias a presença do Espírito Santo em nossa vida. Vamos ver aqui, ó, o apóstolo Paulo ensina-nos a oferecer de forma contínua ação de graças a Deus, certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, certo? Vamos ver se nós estudamos, lemos aqui o texto, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, certo? 5, 18. Que professor é esse que não é bom de Bíblia? 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é sempre em Cristo Jesus, através de Cristo, por meio de Cristo. Então a pessoa de Cristo é de grande importância, certo? Embora estejam por aí a pregar o nome de Jeová, certo? Mas o nome que deve ser pregado e anunciado é o nome de Jesus Cristo, como está em Atos capítulo 4, versículo 12, certo? Que este é o nome que deve ser anunciado, pregado, certo? Mesmo porque o nome de Deus, o nome hebraico, não se tem certeza da pronúncia correta, a pronúncia está perdida, pelo menos para a maioria dos mortais, que eu não creio que seja assim para um grupo seleto, algum grupo seleto de rabinos, estudantes da Bíblia hebraica e que sejam judeus, ok? Opinião minha. Então, sempre dá graça, e hoje, por meio
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Subtópico 2, tipos de ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades: ação de graça, voto, oferenda, movida diante do altar. Vejamos bem, a letra A, ação de graça. A fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia bolos e corões ázimos, amassados com azeite. Os bolos feitos de flor de farinha tinham de ser fritos, certo? E essa expressão frito, fulano de tal está frito ou está frita, que significa, né, pelo menos aqui na nossa região, que uma pessoa está na grande enrascada, né, com grande problema, em grande dificuldade. Porém aqui não, aqui é bênção, certo? Você já foi fritado no Espírito Santo? Precisa, certo? Precisa ir ao fogo do Espírito, ao óleo do Espírito, certo? É assim que todos nós devemos ser, certo? E sermos ázimos, sem fermentos, e sermos amassados, moídos, assim como o oleiro amassa o barro, certo? Que nós sejamos amassados por esse padeiro que é Deus, certo? Amassado para Ele nos dar a forma que Ele deseja para todos nós, certo? Devemos ter a forma que Deus quer que tenhamos, certo? Amassados com azeite, bolos ázimos, amassados com azeite, certo? E sermos assados por dentro e por fora dos dois lados, porque tinha que virar, né, certo? Porque o bolo que se trata que antigamente era uma espécie de bolachão, então tinha que ser virado, certo? Então tinha que ser assado dos dois lados e está cozido também por dentro, certo? Tem crente que é assado apenas do lado e é cru por dentro, muito cru, certo? Que sejamos cozidos no óleo do Espírito Santo de Deus, certo? Votos. Faltou aqui a carne. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico devia ser consumida no mesmo dia. Os produtos trazidos a Deus vinham acompanhando o sacrifício de louvores. Sempre louvores, o louvores está presente. A carne deveria ser consumida no mesmo dia, não deveria ser deixada para o dia seguinte, certo? O dia seguinte não nos pertence, então vivamos, certo? Imerso, mergulhado na presença de Deus, frito no óleo do Espírito Santo, no fogo de Deus hoje, certo? Completamente hoje, porque amanhã nós não sabemos se estaremos mais aqui, certo? Então tem que ser hoje, certo? O sacrifício tem que ser hoje, o holocausto tem que ser hoje, nada para o amanhã, que existe um ditado que o amanhã nunca chega, certo? Porque quando o amanhã chegar, já terá o nome de hoje, certo? Filosoficamente, é como alguns falam, dizem, que se expressam, também que é verdade, certo? E também pode não chegar, porque nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, certo? Então vivamos hoje, mergulhados hoje, certo? Na frigideira de Deus, mergulhado no óleo do Espírito, no fogo do Espírito Santo, certo? E sejamos assados por dentro e por fora, certo? O assado por fora chama-se, geralmente as pessoas chamam-se dourada, né? Que dá aquela cor amarronzada, certo? Na massa, e que sejamos cozidos por dentro, certo? Não vivamos de aparência, certo? Todo douradinho por fora, certo? E pensa-se que está cozido, mas é cru, que é uma beleza, certo? Que Deus tenha misericórdia. Voto, a letra B. No momento de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo ofertas pacíficas, certo?
Temos o caso de Jacó, devido a um problema com o seu irmão Esaú, certo? Sempre oferecia ofertas pacíficas em períodos de guerra, de vitórias, ou até mesmo antes se ofereciam sacrifícios de ofertas pacíficas, certo? Isso era um costume também em todas as outras nações antigas, em todos os outros povos, certo? Se é que nações, se é que se pode chamar assim de nações antigamente, certo? Porque antigamente uma cidade, com 50 mil pessoas, 40 mil, 30 mil, era considerado uma nação, certo? Mas eu acho que a linguagem mais apropriada seria povos. Então, entre todos os povos, grupos, certos e clãs, era costume se oferecer sacrifício pacífico para se aplacar a ira dos deuses, da divindade de que aquelas pessoas adoravam. Entre Israel não era diferente, entrava-se na presença de Deus com oferta pacífica, de agradecimento, de louvor, de honra, certo? De gratidão, certo? Por benefícios alcançados ou por benefícios que se pretendiam alcançar, principalmente nas guerras, certo? Ok? Oferta movida. Na última etapa, aqui é a letra C, na última etapa, o adorador entregava as ofertas pacíficas ao sacerdote, que, segundo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. O sangue, importantíssimo, a presença do sangue. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus. Esse sangue representa o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário para nos dar a salvação, certo? E as ofertas eram movidas, o sacerdote movia para cima e para baixo, certo? Primeiro aspergia o sangue, certo? Pegava algumas partes ali do sacrifício e ele movia para cima. O peito era entregue a Arão e seus filhos. No último ato do sacrifício, o sacerdote movia a parte mais excelente da oferenda perante o altar, o peito e a coxa. Movia para cima e para baixo, para frente e para trás, certo? Movia para cima e para baixo, não importa o nosso nível de espiritualidade, certo? Nós devemos sempre estar diante de Deus, certo? Para frente e para trás, certo? Em todas as dimensões, certo? Em todas as dimensões, para cima e para baixo, nosso relacionamento com Deus, certo? Para frente e para trás, nosso relacionamento com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, com os nossos irmãos. E assim a oferta era movida, certo? A coxa e o peito, a coxa e o peito, certo? Subtópico 3, objetivo das ofertas pacíficas. Como já dissemos, eram dois os objetivos da oferta pacífica: aprofundar a comunhão entre Deus e o crente e levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem de Deus, certo? Reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Salmo 24. Primeiro, o que é que diz? Salmo 24, primeiro. As páginas dessa Bíblia ainda estão grudadas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, certo? Não precisa haver esse reconhecimento. Daqui nós não temos nada, não vamos levar nada. Não somos nada, certo? Alguns se acham estrelas. O que é que acontece? Quando o sol desponta no horizonte, as estrelas somem. Então, que Jesus Cristo, como o sol da justiça, possa brilhar cada vez mais e que nós possamos, como pequenos astros, possamos sumir
para que ele possa aparecer, certo? Para que ele possa aparecer, refugiar cada vez mais, certo? Em nossa vida e neste mundo, através de nós que somos suas testemunhas. Oferta pacífica na história sagrada. Jacó, filho de Isaac, quando fugia de Esaú, o subtópico 1 do tópico 2, seu irmão Jacó fez um comovente voto ao Senhor. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, e o Senhor será o meu Deus. Certo? O Senhor será o meu Deus. E ele diz também que lhe darei o dízimo de tudo. A partir daí o patriarca tornou-se um fiel e zeloso adorador de Jeová, de Javé, como se fala hoje, se dá mais preferência à expressão Javé hoje, ou achasse ser a mais correta do que Jeová. Então Jacó fez essa promessa, ofereceu, certo? Fez um voto que mais tarde ele viria a cumprir, certo? Ele retorna a esse ponto de partida aqui, Betel, que traduzido se diz casa de Deus, e ali ele realiza sacrifícios, certo? Então Deus se apraz, se agrada de homens assim, sinceros, certo? Corretos, honestos. Ana, mãe de Samuel, subtópico 2, tópico 2, e também fez um voto oferecendo o seu filho, já que ela era uma mulher estéril, certo? E ela tinha uma rival, ok? Tinha uma rival, também esposa, mulher de seu marido, Eucana, e por não ter filho, ela era desprezada, menosprezada, certo? Não pelo marido, que a amava muito mais, pela sua rival. E ela faz um voto que se tivesse o filho entregaria ao Senhor. Ele teve este grande homem que foi Samuel, que foi criado desde novinho, certo? Na casa de Deus, junto com Samuel, ali lhe ensinando os caminhos de Deus, ok? Ok? E ela cumpriu. Então, nós vemos aqui no decorrer da história sagrada hebreia dos judeus, como eles se portavam diante de Deus, certo? E vemos como esses louvores, essas adorações, sacrifícios de louvor, os holocaustos eram de suma importância na vida do povo hebreu, e mostra para nós que é importante também para todos nós nos dias de hoje, mesmo que não sacrifiquemos animais, certo? E não ofereçamos bolos, não ofereçamos pombas, não ofereçamos cereais a Deus, certo? Como sacrifício, como oferta queimada, mas hoje é nossa vida que deve ser entregue a Deus diariamente, constantemente, completamente, certo? Em sacrifício de louvor, em oferta pacífica, em holocausto completamente, certo? Subtópico 3, nós vemos aqui Davi, rei de Israel. Pelo que observamos no Salmo, Davi foi o homem que em todo Israel mais sacrifício pacífico apresentou ao Senhor. E aqui temos alguns salmos, temos 22, 25, o 22, 25, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Perante os que o temem, perante os irmãos. Certo? Temos o Salmo 56, 12, vamos ler também.
mais um, 56:12 diz o seguinte: sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus, eu te oferecerei ações de graças, certo? Eu te oferecerei ações de graças, de agradecimento, certo? Agora, cuidado para não oferecer sacrifício de tolo. O voto de tolo, os votos têm que ser bem pensados, né? Tem que ser bem pensados. Em nome de Jesus, muito cuidado, muito cuidado. Muitas pessoas fizeram votos e acabaram não cumprindo, certo? Alguns, por ser mesmo impossíveis de serem cumpridos, e outros, porque esqueceram, certo? Era possível cumprir, mas esqueceram, certo? Ok? É como estar desempregado e dizer: eu vou oferecer todo o meu salário de cesta básica, o primeiro salário, ou vou oferecer todo o dízimo, vou oferecer toda a palavra missionária para um determinado missionário ou determinada agência missionária, meu primeiro salário, oferecer todo. E o indivíduo se emprega, o irmão se emprega e depois se esquece completamente do que havia prometido. Então, muito cuidado. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Pense bem, ok? Tópico 3, oferta pacífica na vida diária. Consagração incondicional. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ó Deus, que é o vosso culto racional. E o 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente, metanoia. Uma completa mudança de mente, de pensamento, de rumo, de ideias. Esvaziar-se completamente para que Deus possa formar, a partir daí, então, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, uma nova criação, certo? Porque só Deus pode fazer isso, mas é preciso entregar-se completamente como sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, certo? Espírito, alma e corpo, certo? É o que forma o ser humano, Então precisa estar tudo diante de Deus, diante do altar, certo? E a partir desse momento começamos a experimentar a excelência da vontade de Deus, certo? A excelência da vontade de Deus. Deus requer a excelência de todos nós, de cada um de nós, certo? Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, os relapsos, certo? Deus não se agrada, certo? Precisa ter paixão naquilo que faz. Sacrifícios de louvores, subtópico 2, no tópico 3. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus, certo? Quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. E é o que Ele espera de todos nós, que cumpramos a sua vontade, certo? Deus nos chamou e quer que nós sejamos obedientes e não quer que façamos pela metade. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ou seja, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir adiante, manter o foco centrado em Jesus Cristo, certo? Que é o nosso Salvador. Hebreus 13:15 é a referência. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que coisa maravilhosa, os frutos do lábio que confessam o seu nome. É preciso confessar o nome de Cristo diariamente, porque esse nome tem poder. Confessar, confessar, confessar. Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, Cristo é o Redentor da humanidade, é Cristo que salva, que liberta, que cura, é Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, certo? Nós só chegamos a Deus através
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Messias, Ele é o Senhor da igreja, o dono da igreja, certo? Confessar sempre a respeito de Cristo, confissões verdadeiras e genuínas, certo? E oferecendo sempre sacrifícios de louvor, ok? Porque o Senhor merece. Temos mais uma referência aqui, vamos ver, Salmo 51, 17, desse mesmo subtópico 2 do tópico 3, certo? 51, nós não podemos nos alongar muito, porque possivelmente está tudo calmo, daqui a pouco pode fazer barulho aí e prejudicar a gravação, certo? 51, 17 diz o seguinte: visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti, não é esses. Eu li o 50. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, certo? Que sejamos quebrantados, de corações quebrantados diante de Deus nosso Senhor. Adoração contínua. Paulo e Silas, quando presos, cantavam e adoravam a Deus, ofertando um sacrifício que, além de pacífico, era profundamente redentor, certo? Eles estavam na prisão, presos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo, por causa da proclamação do Evangelho de poder, certo? Mas mesmo assim, não blasfemaram, não se lamentaram, mas oraram a Deus, continuaram louvando e bendizendo e dando graças a Deus, e o milagre aconteceu, certo? Mesmo que o milagre não tivesse acontecido, não tivesse, certo, esse vislumbre do milagre no futuro, de libertação, mesmo assim eles continuariam, certo, a louvar a Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que mesmo que o Senhor não nos livre desta fornalha de fogo, não nos dê livramento, não nos dê escape, nós mesmo assim continuaremos crendo nele e não adoraremos, não nos prostraremos diante desta estátua, certo? Estátuas que são demônios que estão por trás, certo? São demônios, a própria palavra de Deus diz que estão por trás dessas estátuas que são adoradas, consagradas, homenageadas, reverenciadas como deuses, como divindades, como senhores espirituais daqueles que o adoram, certo? Que a adoram, e que sejamos fiéis, cada vez mais fiéis ao Senhor. Por isso o apóstolo recomenda-nos a louvar continuamente a Deus, certo? Efésios 5,19. Louvar sempre a Deus. Bíblia ruim de manipular. 5,19. 5,19, né? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, ok? Então, meus queridos e prezados irmãos, que nós sejamos adoradores verdadeiros, fiéis, certo? Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, que possamos oferecer nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que possamos oferecer nossas ofertas pacíficas, nossos louvores, nossa gratidão, render graças ao Deus eterno, vivo e poderoso, porque Ele é o nosso Senhor, certo? E assim nós concluímos mais uma etapa, concluímos esta lição. Em nome de Jesus, muito obrigado por me acompanhar até aqui, certo?
Que o Senhor esteja contigo. Muito obrigado. Amém.